Bom, então galera, a gente está aqui no Café Cartoon para a segunda edição do nosso grande momento, do nosso programa de indicações, onde vocês ficam sabendo um pouco mais do que a gente consome. Então, ele no momento está consumindo uma torta muito gostosa, meus anos por dizer. Mas hoje a gente quer falar com vocês e dizer o que a gente está vendo de séries de TV. Não, ninguém vai falar aqui sobre Game of Thrones, ninguém vai falar sobre Flash. Ah, sempre bom lembrar, Nicola é uma mulher. Sempre bom lembrar disso. Estou aqui pagando um mico pela gafe que cometi no canal do meu amigo Vinícius, né? E eu gravarei todos os vídeos dessa sequência com essa camiseta. Porque aqui se faz, aqui se paga. Vinheta? Esse é o momento. Peraí, faça o braço assim, peraí. Puxa o braço aqui por baixo dentro do meu. Eu que não tinha nada pra... Eu não lembro por que isso, mas tudo É bem. isso. Tomar um shot de cartucho. Não, eu já acabei um tintim. Boa. Ah, boa. Agora eu vou botar uma vinheta decente. Pronto. Deu. Vai lá. Bom, galera, é o seguinte, vamos falar sobre séries bacanas que vocês viram ou não. Coisas que nós achamos do caralho e que a gente quer, de qualquer forma, que todo mundo tenha, pelo menos, a chance de conhecer. Fábio mesmo, que está aqui ao meu lado, já conhecidíssima figura, está sempre gravando com a gente. Tem uma série que ele gosta muito, mas gosta ao nível de saber o nome do cara que fez a sequência de ação no lugar do Jim Caviezel, que é Personal Interest. Também no Brasil sob suspeita, pelo menos acho que no canal Warner, talvez. E, sei lá, eu defendo muito essa série. Pra mim ela é a série do Batman sem o Batman. O Jim Caviezel, por mais que ele seja um cara robótico, ele tem todo um apoio lá de um Alfred, de um cara que cuida. Mas não é só isso. A primeira temporada ela meio que parece um procedural, o caso da semana. Mas ela vai criando sistemas onde tu acha que tu tem um modelo de série e logo depois ela quebra. A própria entrada do seriado explica o contexto. Fala de uma rede de um computador que é capaz de analisar toda a internet, rádio, celulares e verificar possíveis ameaças terroristas, mas também crimes pequenos. E aí é legal porque tem uma etapa da série, por exemplo, que o computador está sendo atacado por um vírus. A própria entrada do seriado vai explicando isso e dá um bug. Então, da própria entrada já tem uma série de sequências, tal, é bem legal. E tem um lance assim que ela começa com isso, ela fala sobre vigilância, falta de privacidade, mas também vai tratando sobre a própria inteligência artificial. Como é que ela vai se desenvolvendo, como é que ela vai entendendo os humanos, se tornando mais humana, e todo o percurso disso, a história das pessoas envolvidas, o cara que criou, por que ele criou, e toda a questão do governo atrás disso também. E um pequeno spoiler, surge depois um segundo computador, uma segunda inteligência artificial, e elas se confrontam. E no final a gente tem um sentido da vida. No último episódio. E no final, o computador que ganha é Skynet, vocês conhecem o filme do Terminador do Futuro. Cara, Desculpa, tu vai falar do Perso? Ah, tá. Eu achei que tu não ia entrar com uma outra. eu vi a primeira temporada de Personal Interest, como tu falou, era bem procedural, e eu já tenho a minha cota de drogas o suficiente, né? Então, drogas no sentido viciante, que Procedural é aquela série que não vai acrescentar em nada na tua vida, que ela vai ser repetitiva pra caramba, mas tu vai acabar olhando viciado daquilo. E uma coisa que me levou muito a conseguir terminar de ver a primeira temporada, mesmo sendo, pra mim, na época, mais do mesmo, era crível. Né? Não tinha mil e uma engenhocas que tu nunca vai... Parece que tudo que tá ali um dia vai estar ao alcance da gente, sabe? Eles tiveram uma visão de futuro próximo, de evolução tecnológica muito interessante. E como é que eu vou dizer assim, o contraste entre a fragilidade física e poder intelectual do Benjamin Linus, como é que é o nome do ator? Eu sempre me esqueço, cara. Eu também. Agora Enfim, é o Benjamin Linus de Lost com Jesus Cristo, Jim Caviezel ali, que era o brucutu, quebra tudo. Então aquilo era bem legal. E no meio disso tudo tinha uma coitada uma policial que não sabia bem o que estava acontecendo. Né? Então, faz parte também, né? Quando eu vi a sinopse, eu achei a coisa mais estúpida do mundo. Idiota, basicamente. Mas aí eu li um spoiler sobre o final da segunda temporada. E eu acho que correu pra... se tu vai até o final da segunda temporada, tu vai descobrir se tu gosta ou não. Eu sei que é um pouco longo pra poder... É tipo dependência química. Chega em um determinado ponto que tu não tem mais volta. Né? É mais ou menos isso. Então, eu larguei o Person of Interest, eu gostei. Eu assisti acho que uns 6 episódios, achei muito bom, gosto dos dois atores, inclusive. Só que, putz, mais um procedural, como o Cláudio falou, não era mais nada. Então tu me surpreendeu agora dizendo que não, eles saem dessa forma. Não, e ela não só conta uma história linear, a história volta às vezes. E tu descobre histórias de antes do início da parceria dos dois principais. E
fala muito sobre eles. E Jonathan Nolan. Talvez com esse estímulo todo que tu tá dando, eu acho que eu vou ser obrigado a dar uma olhada pelo menos mais umas 2, 3 temporadas. Aproveita agora que, por exemplo, vai ficar naquela sede entre uma temporada e outra de Westworld. Vinícius, o que tu tem pra dizer pra nós? O que tu anda vendo aí? É uma coisa que não é uma novidade, né, nem nada, mas eu assisti Black Sails pela primeira vez na semana passada e gostei tanto, mas tanto do seriado que eu vi na Netflix, né? Eu consegui ver os 8 episódios num dia só. A minha mãe, ela tava passando, olhou, pô, que seriado legal. No segundo episódio, ela ficou comigo até o 8º. Minha mãe, cara, minha mãe não odeia seriado de TV. Enfim, mas é um seriado do canal Starz americano, que é o mesmo canal do Spartacus, do excelente Spartacus. Músculos, peitinhos e violência. Sangue. E esse aí também tem boa parte disso. E eu achei interessante o seguinte, né? Porque o que eu ouço muito é que produzir filmes e séries com navios em alto mar é muito caro. Então não seria tão fácil de fazer. Qualquer coisa que envolve água, né? Waterworld. E a primeira cena... a primeira cena de Black Sails, cara, é fenomenal. Os efeitos... Ele ganhou o Emmy, né? De melhor efeitos especiais. Cara, é fantástico, é genial a primeira cena. E aí, só que depois ele dá uma mornada. Aí de início eu fiquei meio assim, putz, mas... E aí, cadê os barcos explodindo, etc.? Não, aí que tá. O grande esquema da série não é a explosão de barcos, é a trama. Cara, é fenomenal. Trata sobre um sujeito que ele rouba uma rota de um navio. Ele pega o diário de viagem de um capitão e rouba uma página. Então ele sabe onde vai estar um navio para eles roubarem o dinheiro. E aí, cara, as coisas que acontecem com esse papel, vai pra lá, vai pra cá, esse cara tá mentindo pra esse, mas esse cara conseguiu, não pode revelar mentira pra não sei quem, aí a tripulação tá desconfiada do capitão. Velho, é de uma engenhosidade a trama, com pequenos detalhes que prendem os personagens dentro deles mesmos. E uma galera tentando matar ele, mas não pode matar ele por causa dessa porra desse papel aí. E ele não pode revelar. E ele ao mesmo tempo é o alívio cômico da parada, né, cara? Bem legal. Eu gosto muito daquela parte onde deixa eu me lembrar, tá? O capitão basicamente tá mentindo pra tripulação, então no fim o capitão precisa do ladrão e não pode revelar que o cara é um ladrão. Velho, é muito engenhoso, cara, é muito legal. A relação de poder dentro do esquema da pirataria é muito engraçada e é muito importante pra eles, assim. Eles têm códigos bem pré-estabelecidos, assim. E uma coisa que eu gostei é não romantizar aquele ambiente. Black Sails apresenta o pessoal, o pirata é sujo, o pirata é pobre, o pirata é viciado, o pirata não tem dente, a mulher que tá ali, que é pra ser mocinha, ela não é aquela coisa linda, cristalina, todo mundo ali parece que não tomou banho uns 3 dias, no mínimo. O figurino é digno de cinema. É muito legal, cara. A reconstituição de como poderia ser na época é muito interessante. Melhor que aquela outra que tinha. Black Sails saiu mais ou menos junto com outra, que é Crossbones, pode ser? Pode ser, mas uma afundou feio. Uma afundou feio. Afundou feio. Muito melhor que a que tentava... Olha, tem uma outra série de piratas que saiu mais ou menos junto com Black Sails. Não, olha, é uma merda. Por incrível que pareça, produzida por Michael Bay. Tá legal. Pô, produzida, não é dirigida, olha. É só um dedinho ali. É só um cric. Começa com explosão, né? Começa com... ele dirigiu... A ideia dele, bota uma explosão, acabou. Bom, como eu gosto de falar de séries e eu estou hosteando esse vídeo, eu vou me passar a indicar 2. Né? Uma é muito ligada ao Pega e Vai, que a gente gravou, que está no 2 Quadrinhos, que é a indicação de leituras, que se chama A História Não Contada dos Estados Unidos. É uma série de documentários produzido, dirigido, narrado, encabeçado por ninguém menos que Oliver Stone. Cara, se tu não sabe quem é Oliver Stone, tu chegou, tu é o último filho de Krypton, tu caiu agora em Smallville, assim. Tipo... Nascido em 4 de julho, Platoon, JFK, Assassinos por Natureza. Cara, ele é só um top 5 diretor, pra mim, ever, assim. O cara é super ligado à política, super ligado a temas de guerra e super ligado a toda a questão social que possa envolver o desenvolvimento de uma sociedade, né, em si. Agora mesmo ele está terminando, ou deve ter finalizado, um chamado Ucrânia em Chamas, né? Que é sobre a revolução da Ucrânia. Ele é super ligado a questões políticas. É um cara engajado. E nessa temática que ele pegou aqui da história não contada dos Estados Unidos, ele começa dizendo que ele sentiu falta, no final das contas, de uma educação de qualidade no sistema de educação norte-americano, porque ele acabou que não sabia, quando saiu da escola, como era a real história dos fatos, principalmente no século XX. Ele carecia de fontes. Então ele não desejava isso para os filhos e para os netos dele.
E essa parte não é narrada, é ele mesmo Ele falando dando a no cara. primeiro episódio, olha, eu sou o Oliver Stone, isso tudo é uma merda, eu vou pegar e vou fazer uma série de documentários pra vocês contando a sujeira toda dessa porra dos Estados Unidos e o que eles vêm aprontando nos últimos 100 anos. Preciso ver isso logo. Começa na Segunda Guerra Mundial, já jogando na cara da sociedade que as empresas top dos Estados Unidos eram fornecedores do regime de Hitler na Alemanha, e toda a treta que tu pode imaginar. Foca muito na Segunda Guerra, no entanto vai até Obama, cara. Tudo o que cerca de escândalo político, fala muito sobre o Vietnã. Tu tem ali uma noção de como as tretas políticas se desenvolveram nos Estados Unidos, o macartismo, a caça aos comunistas, toda a questão do Nixon, Watergate, aquela ilha da fantasia que era com Reagan nos anos 80 ali, aquele cara carismático pra caramba, tipo, tá achando que o Trump é um cara que domina a tela e que, não, Ronald Reagan, cara, o cara era ator de faroeste e virou presidente dos Estados Unidos e se reelegeu, cara. Isso sim é manipulador. Então, essa série de documentários é muito, muito bom. Quem não viu, São Paul Torrent está aí para ajudar, cara. E, como eu sou olho grande, né, eu vou citar mais uma. Vocês aceitam? Manja de séries. Se chama The Night Manager, é uma minissérie que coloca de um lado Hugh Laurie, mais conhecido como Dr. House, e do outro lado Tom Hiddleston, também conhecido como Loki, o irmão raivoso do Thor, cara. É baseado numa história de John le Carré, que é um novelista famosíssimo. Você gostou daquele filme muito bacana dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, que é O Jardineiro Fiel? É baseado num livro de John le Carré. O Homem que Sabia Demais, o Espião que Sabia Demais, o espião, né? Também é dele. E esse um monte de outros romances de espionagem, ou policial, ou de suspense, que já viraram filmes. Aliás, quem olhou Super Cine deve ter curtido pra caramba. É do John le Carré. E essa história é a seguinte: tem um cara, interpretado pelo Tom Hiddleston, que é um veterano de guerra britânico, que o cara tem lá o transtorno pós-traumático dele, como todo veterano de guerra tem, e ele acaba indo trabalhar, ele tem uma determinada educação formal, ele vai trabalhar como gerente noturno de um hotel no Egito. Lá ele conhece uma mulher muito sedutora, que ela está se relacionando com o senhor do crime local. Ela pede uma ajuda para ele, durante a noite, e isso que eu estou falando é logo no início, não é spoiler, ela morre. E aí ele descobre quem é responsável pela morte dela. E ele jura, que é legal que ele se apaixone ele é muito burro, né? Ele se apaixona em uma noite por uma mulher fatal, e ele vai querer se vingar daquele cara. Aquele cara é ninguém menos que Hugh Laurie, que é um magnata, um dos maiores empresários da Europa, e ao mesmo tempo ele é um dos maiores traficantes de arma do mundo. Já tô aqui para tudo, olha só. Velho, isso aí tem a ver com os Vingadores. Pensa só, Hugh Laurie, médico, House, com bastão, ele pega a bengala, bate e vira o Thor, porque... Meu Deus! Parar pra pensar nisso, cara. Velho, é uma série da Marvel. E aí são mil e uma confusões, né? O cara vai se infiltra na organização dele. Isso que eu tô falando não é spoiler, gente. Isso tudo acontece muito ligeiro. O desenrolar da trama depois com determinadas coisas que é muito legal, como ele faz pra entrar na organização. E nós temos o embate final. São 6 episódios. Essa série credenciou Tom Hiddleston entrar entre os top 3 para viver a nova encarnação de James Bond. Né? Tá ele, Idris Elba. Sim. E aí tem uma teoria que pode ser uma mulher, um novo Bond, ou não. Aí vem um cara falar mal do Idris Elba, vem um cara que diz que ele não tem estofo para ser, mas ele tá entre os 3 mais cotados hoje, muito graças ao... Como é que é o nome do... Falei tudo. É foda. Midnight Manager. Bom, ele está entre os 3 mais cotados para viver James Bond, muito em vista do trabalho que ele desenvolveu em The Night Manager. Bom, pessoal, esse era o Pega e Vai sobre séries de TV. A gente volta com muito mais dica. Agora a gente ainda está devendo para vocês cinema e literatura, porque a gente também lê algo que não é só com quadrinho, né? A gente tem que, em seguida, tanto no Dois Quadrinhos como no Blockbuster, a gente volta com mais indicações. Valeu, um abraço, beijo. E no meu canal também... Ah, não tem. Droga.